amigos, alô você, tudo bem? Estamos dando início a mais um programa SOS Verdade, Reinaldo de Almeida. E hoje, dia 28 de abril, em atendimento à solicitação da amiga Ieda da cidade de Niterói, iremos falar ainda sobre os acontecimentos do dia 8 de janeiro e seus desdobramentos. A título de ilustração, chamamos a atenção para a decisão do desembargador Ney Belo, do Distrito Federal, decidindo que todas as pessoas que foram presas em razão daquele evento acontecido no dia 8, foram presas no dia 9, que fossem liberadas, ok? Entretanto, até hoje, nada, absolutamente nada aconteceu. Vejam esse vídeo e tirem suas conclusões. Atenção, o desembargador Ney Belo acaba de determinar que todas as pessoas que foram presas na operação que prendeu também o ex-ministro da Educação sejam soltas. Essa decisão agora é do desembargador que recebeu o pedido da defesa de Milton Ribeiro. A última decisão que trouxemos era do desembargador plantonista. Agora, o desembargador Ney Belo determina, portanto, que todas as pessoas que foram presas sejam soltas, inclusive o ministro Milton Ribeiro. Na decisão, o desembargador Ney Belo critica ainda o fato de a defesa não ter tido acesso à decisão do juiz federal Renato Borelli, que determinou a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro. Nesta decisão, o desembargador também pontua, vou ler um trecho para vocês, que a prisão cautelar ela não se apresenta se não há qualquer vínculo entre Milton Ribeiro e o Ministério da Educação, já que o ex-ministro deixou a pasta. E, portanto, esse também é um dos argumentos do desembargador para determinar que Milton Ribeiro seja solto. Lembrando, Milton Ribeiro está na Polícia Federal em São Paulo. Às 2 horas da tarde estava prevista a audiência de custódia. Mas aqui, ao criticar depois o fato de a defesa não ter tido acesso aos autos, a decisão do juiz que embasa a prisão dele, o desembargador também coloca que é o seguinte: o Milton Ribeiro não é nem mais ministro da Educação. Então, essa prisão não se justifica. E também coloca aqui que as decisões que foram tomadas, as prisões, há meses atrás, não estando o paciente na possibilidade de continuar praticando, não geram contemporaneidade nem a utilidade a fundar um decreto de prisão preventiva. Justamente isso, já que eles não estão mais no cargo, o ministro não está mais no cargo, e os pastores, já que o ministro não está lá, não teria mais acesso também ao FNDE, aos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, essa prisão preventiva não se justifica. Os pastores também foram beneficiados com essa decisão do desembargador federal Ney Belo. Aqui, o desembargador pontua também que, olha, se conclui que a regra fundamental no Estado Constitucional Democrático de Direito é a liberdade. Os fatos já passados com impossível repetição no presente não permitem a utilização para combatê-los de dispositivo dogmático que trata da proteção da sociedade e do Estado contra eventuais atos ilícitos futuros. Aqui também há outros pontos apontados pelo desembargador Ney Belo. Ele coloca que crimes dessa natureza, que são citados ali, tráfico de influência, advocacia administrativa, corrupção passiva, prevaricação, são investigados a partir da vigilância do caminho do dinheiro. Lembra, a gente sempre fala isso aqui, o tal do follow the money, uma vez que racionalmente não se justifica a prisão cautelar por esse motivo. Essa expressão, follow the money, cristaliza toda a utilidade e sentido de elementos dogmáticos para a investigação previstos nas normas processuais penais. A prisão carece de razão de ser, escreve o desembargador Ney Belo. Então, a prisão carece de razão de ser. Aqui eu estou lendo ao mesmo tempo que vocês, peguei aqui a decisão agora há pouco com a nossa equipe, para trazer esses pontos. Então, o primeiro, ele critica o fato de a defesa não ter tido acesso aos elementos, à decisão do juiz federal Renato Borelli, e também coloca que, olha, o ministro da Educação, o ex-ministro, não está nem mais na pasta. Então, não tem como esse crime que é investigado, a liberação desses recursos por meio destes pastores, continuar. Então, essa prisão agora, ela não se justifica. E aqui ele coloca que a liberdade, nesse caso, tem que ser
tem que prevalecer. Aqui ele coloca ainda que é indubitável que não se conheceram ainda o que a Justiça já fala sobre esse tema. O próprio Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que um habeas corpus ele pode sim ser concedido quando há a constatação de uma ilegalidade. E o fato de a defesa não ter tido acesso sequer nas 24 horas a esse documento, a essa decisão do juiz que fundamenta a prisão de Milton Ribeiro, também não deveria ter acontecido e que, portanto, esse habeas corpus, a liberdade do ex-ministro, ela é necessária nesse momento. Ele escreve: a defesa necessita ter acesso a todos os elementos constitutivos da própria acusação para dela se defender, a fim de evitar que ela seja reduzida a mera retórica vazia, mero sofisma, que seria outra ferida de morte no Estado democrático de direito. Certamente haverá uma grande batalha a ser vivenciada por nossos políticos, sejam da esquerda ou da direita. Pergunta-se: quem poderá determinar que seja cumprida essa decisão do desembargador para soltar aqueles que estão presos injustamente? Por outro lado, no dia 26 passado, mais uma vez o Senado se reuniu para formalizar a leitura do requerimento da CPMI pelo presidente do Senado. E finalmente aconteceu. Formalizada a leitura do requerimento da CPMI, ficou designado que brevemente se reunirão, semana que vem, se reunirão para decidir quem fará parte da comissão, em qual cargo que ocuparão os seus 32 integrantes, que a comissão é composta por 32 pessoas, 32 políticos. Sabe-se que os políticos do governo se manifestaram de pronto que irão participar da comissão e querem nada mais nada menos que a presidência e a relatoria, segundo a imprensa televisiva divulgou. Pergunto, e você responde: se o governo não queria que a CPMI fosse implementada, por que será que agora querem participar e ainda querem ocupar os cargos mais ocupantes, os cargos principais da CPMI? Para não passar em branco, o ministro Alexandre de Moraes determinou que venha a público as gravações dos vídeos na sua íntegra de todas as câmaras que guarneciam os três poderes. Certamente haverá uma grande batalha a ser vivida por nossos políticos, sejam da esquerda ou da direita, mas tudo será esclarecido e certamente serão provocadas algumas nulidades. Questão de tempo então, né, Pavi? Teremos a CPMI do 8 de janeiro. Qual a sua expectativa? Pavi, boa noite. Boa noite, Brown, Mota, Trindade, nossa audiência. É algo bastante preocupante e isso vai de encontro com o que eu já tinha adiantado ontem. Esta tem a qualidade de ser a CPI do fim do mundo. E tem esta qualidade porque ela vai atingir todos os três poderes. Essa CPMI, que antes o governo aplicou muito esforço, dinheiro e cargos públicos, que não deixa de ser dinheiro do contribuinte, para que ela não acontecesse, o jogo, os ventos mudaram a partir das imagens de ontem. Não se confia mais na Procuradoria-Geral da República, não se confia mais na Polícia Federal, que é chefiada por Flávio Dino, e não se confia mais em Alexandre de Moraes como relator. Todos são parciais e todos passaram a ser também golpistas, porque o Estado democrático de direito tem um elemento fundamental, uma instituição basilar, que é a pedra de toque, que se chama direito. A revelação das imagens de ontem ela é grave pelos seguintes motivos. As imagens que nós utilizamos aqui na Jovem Pan, nós a conseguimos através do nosso coordenador em Brasília, o Cláudio Dantas, e essas imagens estavam, todas elas, no inquérito dos atos do 8 de janeiro. Se essas imagens estavam lá, se a imagem do general Gonçalves Dias, dos seus funcionários, estavam nesse inquérito, e se o relatório final
da Polícia Federal, porque a investigação criminal funciona assim. É importante que se esclareça isso, Vitor, para que a gente não passe por, vamos dizer assim, aventureiros do argumento. A investigação criminal começa com a polícia. A polícia, ela colhe provas, ela ouve tudo o que ela precisa ouvir a partir dessas provas e faz um relatório. Nesse relatório ela diz, esta pessoa pode ou não pode ser processada. Ela manda o relatório para o Ministério Público. O Ministério Público analisa o relatório e compara com as provas que estão anexadas a esse relatório para ver se a polícia tem razão. Se o Ministério Público diz, a polícia tem razão, ela faz a denúncia e manda para o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário diz o seguinte, isso vai para análise, isso não merece análise. Quando o Judiciário diz, faltam provas ou, tem um erro aqui na denúncia que não está casando com as provas da investigação da polícia, ele pede para o Ministério Público falar com a polícia, olha, faça as oitivas que faltaram, colham as provas que faltam. Mas isso não aconteceu aqui. Quando nós fomos surpreendidos com essa imagem, nós vimos que a Polícia Federal não ouviu as pessoas dessa filmagem. Nós vimos que a PGR não cotejou o relatório da polícia com as provas e ela devia ter dito, Polícia Federal, faltou essa oitiva aqui, faltaram essas pessoas serem ouvidas. Sem isso, eu não posso fazer a denúncia para o Judiciário. E, por sua vez, faltou ao ministro Alexandre de Moraes olhar que as provas da investigação não foram exauridas de modo que as pessoas das imagens não foram ouvidas. Então erraram os três. Polícia Federal, PGR e Alexandre de Moraes. Erraram os três porque os três tinham conhecimento dessas imagens. E a impressão que fica é a seguinte: tudo isso foi feito para prejudicar apenas um lado do espectro político do Brasil. Então nós temos hoje um voto para que as pessoas se tornem réis, especialmente no caso do vandalismo, que é imprestável. E é imprestável juridicamente porque é nulo. É nulo porque a investigação é parcial. Logo, quando os outros ministros que formaram a maioria para acompanhar o voto de Alexandre de Moraes, que tinha em poder estas imagens, devem, porque pode-se mudar o voto até o final da sessão, devem dizer o seguinte: olha, eu retiro o meu voto acompanhando o voto do relator, porque o voto do relator, ele é equivocado. Ele deixou passar um ponto fundamental da denúncia, que não foi percebido pela PGR, porque a Polícia Federal não exauriu as provas. Se o STF não fizer isso, nós vamos ter coroado um caso de persecução penal nula. E aí sim nós teremos um golpe de Estado e nós não poderemos dizer que isso aqui é um Estado democrático de direito, de jeito nenhum. Por isso a CPMI é importante, para que tudo seja trazido às claras. Porque se nós temos essas imagens que estavam escondidas, criminosamente escondidas, ardilosamente escondidas, totalitariamente escondidas, o que é que nós não vamos encontrar quando tudo estiver na luz do dia? Vamos agora ao nosso momento musical com o cantor Luiz Cláudio. Yesterday, all my troubles seem so far away, and now I look as through they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly not half the man I used to be, and as the shadows went over me, oh yesterday, and suddenly
Why she had to go, I don't know. She would stay. I sat and something wrong. I long for yesterday. Why she had to go, I don't know. She would stay. I said something wrong. Now I long for yesterday. But suddenly the games to play, and now I need a place to ride away. Oh, I believe in yesterday. Sensacional o cantor Luiz Cláudio. Tá voltando aí nas paradas aí, gente. Cuidado, hein? Ele é forte. Por favor, você que está nos assistindo, acesse o vídeo apertando as letras em azul abaixo do link. E dessa forma você estará acessando e participando diretamente do YouTube. E poderá se inscrever em nosso canal nos prestigiando, ok? Continuo recebendo sugestões de pauta pelo telefone 2719-1801, código 21. E na esperança que vocês tenham gostado desse programa, até a semana que vem. E um beijo no seu coração. Tchau.